pai, tá pronto? Bom, pronto eu não tô, né? Primeiro porque o meu negócio é fazer entrevista, não é ser entrevistado. Segunda, que ser entrevistado por Otávio Muniz é algo que eu nunca imaginei na vida. De qualquer maneira, tô pronto. O que você quer saber? Então eu vou me aproveitar e perguntar o que todo mundo pergunta pra mim todo dia, e eu digo que eu vou te perguntar mais tarde em casa. Uhum. Quando começou essa paixão olímpica? Minha paixão olímpica começa lá quando eu era pequenininho. Eu tinha 12 anos, estava correndo a Olimpíada de Montreal em 76, transmissão colorida da televisão. João do Pulo vinha de Campeonato Mundial de Pan-Americano, que foi exatamente no ano anterior, em 75. E a gente assistia o pouco que tinha de Olimpíada, lia na Gazeta Esportiva e saía correndo para a rua para brincar, para fazer salto triplo, arremesso de dardo, salto com vara. Era muito legal. E foi exatamente por causa da Olimpíada de Montreal que eu me apaixonei pelos esportes olímpicos. E são 10 Olimpíadas mesmo? São, se você contar as que eu cobri jornalisticamente e as que eu estive presente, são 10 Olimpíadas. Porque a história começa lá quando eu era bem garoto, eu comecei nesse negócio aqui muito cedo, né, em rádio. E aí eu tive a oportunidade de ir em algumas Olimpíadas no local da Olimpíada, outras fazendo a cobertura jornalística. Então são 10 Olimpíadas. Por incrível que pareça, eu tenho mais Olimpíada coberta do que Copa do Mundo. Então a gente vai começar por 88, que você esteve em Seul, que foi a sua primeira Olimpíada no local. Você pode me contar um pouco? Bom, 88 foi um tempo totalmente diferente na minha vida, né? Primeiro porque eu vinha de rádio, né? Eu tinha trocado de rádio, eu tinha saído da Rádio Gazeta para vir para a Rádio Bandeirantes. Fui contratado, cheguei na Rádio Bandeirantes fazendo a cobertura de um Pan-Americano onde o Brasil ganhou dos Estados Unidos num jogo de basquete, que foi aquela vitória histórica com o Oscar e com o Marcel. E aquele trabalho me deu destaque e projeção dentro da equipe, que só tinha gente fera, né? Para ser escalado para ir a Seul em 88. Eu não vou esquecer nunca mais do dia que o Darcy Reis, que não está mais conosco aqui, que era o meu chefe, ao lado do Fiore Giliotti, me chamou para me comunicar que eu ia viajar para a Coreia. Aquela época era tudo completamente diferente de hoje, né? A minha passagem de avião era o que era chamado pela Varg, que é uma companhia que nem existe mais, de ponto a ponto. Então a viagem tinha que ter 90 dias, porque a passagem aérea tinha que durar 90 dias, não podia ser inferior a isso. Eu recém havia conhecido sua mãe e ela não desatava o nó para dizer se queria namorar comigo ou não. Na hora de viajar é que ela resolveu isso. Sua avó estava doente, quer dizer, então foi todo mundo completamente diferente, mas primeira cobertura a gente nunca esquece, Seul foi muito legal. E os dois fatos mais marcantes que aconteceu nessa viagem? Bom, do ponto de vista da cobertura jornalística, o fato de poder estar na pista do Estádio Olímpico de Seul, acompanhando a final dos 100 metros, com o Ben Johnson ganhando e batendo o recorde mundial, e baixando dos 10 segundos pela primeira vez na história, foi realmente um troço fora do comum. Eu estava na beira da pista, no fosso, junto com outros jornalistas, com o Flávio Adalto e com o Éder Luiz, que estavam me acompanhando na viagem. Quer dizer, eu assisti a corrida daquele local privilegiado. Tem até uma história engraçada, eu tinha uma máquina fotográfica que era analógica, até porque nós estamos falando de 88, faz quase 30 anos. E eu armei a máquina com o filme, você virava o filme no dedo, né? Eu armei a máquina para tirar a foto da chegada dos 100 metros. E aí o que aconteceu? Quando eu bati a foto, e depois fui revelar o filme, 60, 90 dias depois, saiu a perna do quinto colocado, do Robson Caetano, brasileiro. Você vê como é rápido aquilo. E depois o doping do Ben Johnson, que mereceu cobertura da equipe da Rádio Bandeirantes que eu trabalhava, foram 8 horas na madrugada do Brasil, dia de Seul, foi muito legal. E acho que o mais sensacional de tudo foi, sem dúvida nenhuma, cantar o hino brasileiro com outros 4 brasileiros no dia que o Aurélio Miguel ganhou a medalha de ouro, a primeira do judô brasileiro. Eu estava no ginásio com o Aurélio, com o seu treinador, mais um lutador brasileiro, outro companheiro repórter, e quando a bandeira subiu e a gente cantou o hino, realmente foi um negócio, foi demais. E em 92, em Barcelona, na Espanha, um ano antes da minha irmã nascer, como é que foi cobrir essa Olimpíada, já que você já era repórter do Show do Esporte?
Foi diferente porque em 92, em função da Copa de 90 que eu tinha ido pela rádio e do que estava programado para mim em 94 na Copa do Mundo, porque a Bandeirantes trabalhava com prazos, o fato de não ter ido para a Espanha me deixou, para ter ido para Barcelona me deixou tanto quanto desiludido, né? Mas como você mesmo disse, né? A Gabriela estava na barriga da sua mãe, foi até bom que eu não tenha saído porque era começo de gravidez e, enfim, tem toda aquela complicação, mas foi legal porque mesmo off-tube eu fiz tive uma ação no microfone da Bandeirantes que foi transmitir um trecho de um jogo de handball. Era a primeira vez que o handball estava na Olimpíada, ninguém nunca tinha visto aquilo na televisão, e me colocaram, eu era repórter, não era narrador, me colocaram para transmitir 5 minutos do jogo, e quando terminou o jogo, eu lembro que eu fui na redação, e o telefone tocou, e do outro lado era o Paulo Gorgulho, que está fazendo novela aí na Globo agora, essa novela nova, me cumprimentando pela narração do handball. Quer dizer, que esse é um fato marcante que eu nunca mais esqueci. Bom, em 96 você foi para os Estados Unidos, em Atlanta, numa Olimpíada que exclusivamente você fez só futebol. Como é que foi? Foi totalmente diferente. Foi a minha última Olimpíada na Bandeirantes e eu fui escalado pelo diretor do Departamento de Esportes para chefiar a equipe que ia cobrir o futebol, porque a gente tinha vindo da Copa de 94 com o título mundial e havia uma grande esperança com a nova geração do futebol brasileiro de conquistar finalmente a medalha de ouro. Eu fui chefiando uma equipe de 7 pessoas, fomos para Miami, fizemos a cobertura toda da seleção, a prévia, a pós, foi muito legal, porque a gente estava numa concorrência desleal, nós tínhamos pouquíssimos recursos contra a emissora principal que tinha recursos e pessoas até demais, e mesmo assim a gente conseguiu fazer um pequeno estrago. Talvez dos fatos que tenham acontecido, o maior de todos é o jogo da estreia. O Brasil ia estrear contra o Japão, que aliás perdeu o jogo, e o Zagallo ficou em dúvida se escalava Juninho ou Rivaldo no meio de campo, e a nossa casa de concentração, isso aconteceu num lugar nos Estados Unidos chamado Greensboro, a nossa casa de concentração ficava um lago, efetivamente um lago de distância da concentração do Brasil, e nós não tínhamos uplink para entrar ao vivo quando quiséssemos, nós tínhamos que preparar as coisas para deixar tudo empacotado para exibir em hora determinada. E aí, lembrando do que o seu avô fez na Copa de 62 com o Pelé, 2 entrevistas para a Jovem Pan, Pelé joga, Pelé não joga, mandou a fita para o Brasil, quando disseram que o Pelé não ia mais jogar, a fita foi no ar na Pan-Americana e o Muniz ganhou todos os prêmios possíveis. Falei, vou fazer isso com o Rivaldo e com o Juninho. Aí o que eu fiz? Gravei 2 entrevistas iguais com cada um. Juninho jogando, Juninho não jogando, alegre e triste. Rivaldo jogando, Rivaldo não jogando, alegre e triste. Despachei, emiti tudo pro Brasil, deixei na mão do Maurício Polari, que Deus o tenha, também não está mais conosco. Quando o Show do Esporte do domingo da estreia abriu, a gente já sabia nos Estados Unidos qual era a escalação, nós colocamos a fita com o Rivaldo escalado. E aí foi uma surpresa na concorrência, porque a gente não tinha estrutura, não tinha pelink, não estava no estádio, como é que aquilo podia ter ido no ar? Lamentavelmente a gente não ganhou a medalha de ouro, eu fui obrigado a ver o Canu passar na minha frente, no estádio, no dia que nós tomamos o gol e o Golden Goal, puxando a camisa assim para cima, fazendo graça, me mostrando a língua, e o Brasil ficou com a medalha de bronze, ganhamos depois de Portugal, mas naquela Olimpíada, aos meus olhos eu vi nascer Ronaldinho e Rivaldo, que 6 anos depois ganhariam o 5º Campeonato Mundial para o Brasil. Bom, um ano depois você saiu da TV Bandeirantes, aí você seguiu sua carreira e em 2000, Comigo Já Vivo, na Austrália, Sydney. Como é que foi essa Olimpíada? Então, essa foi a primeira que eu vi o back aqui, como é que era por trás, né? Que eu era funcionário do Cajuru, na Rádio Nova FM 89,7. O Caju comprou a Olimpíada exclusiva para o Rádio de São Paulo por essa emissora e eu fui o responsável por contratar o Juarez Soares e o Edson Cury para se agregar à emissora e para ir à Austrália fazer com o Cajuru a cobertura da Olimpíada. Eu era o coordenador da equipe, trabalhei todas as madrugadas no Brasil. Dessa Olimpíada, o fato mais marcante não está na cobertura da Nova FM, que foi sensacional. O Cajuru é um jornalista acima da média, o Juarez e o Edson Cury também. A história dessa Olimpíada é antes, porque pouca gente sabe, e agora as pessoas vão saber, porque é a primeira vez que eu conto isso em público. Fomos nós, eu e o Cajuru, com a interferência do Luciano do Vale, que também não está mais conosco, e do Juarez Soares, que tiramos o Zé Silvério da Jovem Pan.
O Zé Silvério ia trabalhar nesta equipe e o primeiro evento que ele estrearia seria na Olimpíada narrando futebol. Acertamos tudo com o Zé Silvério, tivemos em reunião na casa dele, lá em Santo Amaro. A esposa dele era viva ainda, não é mais a mesma esposa, mas infelizmente no meio do caminho ele desistiu, resolveu ir para a Rádio Bandeirantes, onde ele está até hoje. Mas aquela Olimpíada foi marcante, primeiro por ter coordenado uma equipe daqui do Brasil e segundo por essa história que eu acabei de contar. Bom, em 2004, já em Atenas, né? Você já tem o NSC, seu canal de televisão, e você não faz a Olimpíada, você faz a Paralimpíada. Como é que foi essa experiência? Bom, 2004, paciência aí, porque 2004 é um capítulo especial, né? Então eu já era mesmo CEO do NSC, eu em sociedade com a sua mãe, colocamos essa loucura de canal no ar, e aí chegou a Olimpíada e nós não tínhamos cacife para fazer a Olimpíada. Primeiro porque os direitos estavam muito acima do que a gente podia imaginar. Então nós fizemos uma boa cobertura jornalística com boletins, imagens de outras emissoras cedidas a nós e tudo. E eu encasquetei que a gente podia fazer para a Olimpíada, como é a Olimpíada hoje, transmitida na televisão com os eventos e tudo. Eu fui, obviamente, como você deve imaginar, eu fui chamado de maluco por todo mundo. Como é que você vai transmitir a Paralimpíada? Isso não tem cabimento. Aí eu fui ao governo brasileiro, o Agnello Queiroz era o ministro dos esportes naquela época, e propus ao Agnello, falei, eu quero fazer tal e tal coisa, eu quero transmitir os esportes paralímpicos como se transmite a Olimpíada normal. E o ministro tomou um susto e apoiou. A carta, inclusive, está aí, a gente vai ver em imagem a chancela do governo brasileiro ao NSC. Pois bem, nós fomos, o governo nos ajudou, nós mandamos um correspondente para a Grécia para fazer a Olimpíada, que é o Alexandre Silvestre, que hoje está na TV Gazeta. Nessa viagem nasce a amizade do Alexandre Silvestre com o Reinaldo Gotino. Por conta dessa viagem, e o Reinaldo Gotino falou isso em público quando nós voltamos do Pan-Americano de Toronto, ele contou isso para a família e tudo. Quando eles voltaram da viagem, o Gotino vai para a Record e o Alexandre vem para a Gazeta. Quer dizer, o que eu imaginei apenas como uma cobertura influenciou na minha vida como profissional, porque era a primeira como CEO de um canal, a vida do NSC, do canal, a vida de quem trabalhava com a gente e a vida desses dois profissionais. Inclusive tem reportagem deles em jornais gregos e tudo. Foi muito legal. Para quem não acreditava, basta agora aguardar chegar para a Olimpíada para ver como serão as transmissões. Exatamente como nós propusemos mais de 10 anos atrás. E o NSC também foi precursor dessa história, como de tantas outras. Bom, em 2008, eu já tinha 9 anos, já me lembro um pouco dessa Olimpíada, você fazendo pela Super Rádio Clube de Pernambuco, a qual eu me lembro que eu dançava as musiquinhas da rádio. Como é que foi essa aí? Muito boa, grande Rádio Clube de Pernambuco. Pois é, em 2000, todo mundo sabe, quem conhece a minha vida sabe das minhas relações com Pernambuco, né? Eu fui para lá pela primeira vez em 99, quando o cidadão acabava de nascer, e nunca mais perdi o contato com Pernambuco em função de todos os meus amigos. Em 2008 eu estava na Rádio Clube de Pernambuco a convite do Luciano do Vale. E o Luciano foi a Pequim. Ele estava na China fazendo a cobertura. E jornalisticamente qual era o meu serviço? Eu tinha que receber o material do Luciano, decupar, pós-produzir e colocar no ar na rádio. Porque todo mundo sabe, o Luciano estava transmitindo pela TV Bandeirantes e nós tínhamos que fazer boletins para a Rádio Clube de Pernambuco. Então foi uma experiência bem legal, porque foi a primeira Olimpíada em que nós tivemos comunicação instantânea. Então ainda não havia WhatsApp, quer dizer, eu nem sei se havia, acho que não havia. Mas o SMS era uma coisa bem difundida. Então eu era capaz de falar com o Luciano pelo telefone em tempo real. Então o que aconteceu é que eu virei um fiscal dele na Olimpíada. Porque ele estava transmitindo no estádio, muita coisa não chegava para ele, porque o número de credenciais da Bandeirantes era limitado. Então eu ficava mandando mensagem para ele e ele devolvendo mensagem para mim. Isso acontecia na minha madrugada, portanto eu passei 20 dias sem dormir, mas foi muito legal. Foi a marca que eu precisava ter deixado em Pernambuco na Rádio Clube, a mais antiga emissora da América Latina, e foi bem legal ter feito a cobertura jornalística de Pequim. E como você mesmo falava, era Super Rádio Clube, lá, 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 lá. Em 2012, então, você foi para Londres, agora pela Record. Como é que foi essa experiência aí? Bom, eu vou ser bem honesto, sem demérito nenhum para minha carreira. A
Até porque isso não cabe, em função do que eu fiz, do que eu ainda pretendo fazer, do filho de quem eu sou, sobrinho de quem sou, irmão de quem sou. Eu sou de uma família de jornalistas, como todo mundo sabe, mas eu não tinha nenhuma pretensão disso. Não era a minha pretensão. Quando eu virei narrador e fiz tanta coisa, fiz corrida, fui para a Rede Vida, narrei pelo NSC, enfim, fiz freelancer, fiz em Pernambuco, fiz para um monte de gente. Eu não imaginava um dia ser chamado de novo por uma rede de televisão para ser narrador. Porque a minha carreira estava consolidada, como efetivamente ela está. E aí apareceu a Rede TV, que tem que ser citada antes disso que você perguntou na minha vida, através do Terence Matar, do Sidney Bortotto, do Magrão e de tanta gente boa, do Américo Martins, que me abrigou na Rede TV e me trouxe para ser narrador e me fez primeiro narrador da Rede TV. Com 2, 3 anos de televisão, eu estava narrando o campeonato italiano de domingo de manhã com 2,5 pontos de audiência, só que infelizmente aquilo foi interrompido. E quando foi interrompido, eu refiz a convicção de que realmente eu já tinha feito tudo o que eu podia fazer na vida. Mas você não pode nunca apostar nisso, né? Porque sempre a vida dá uma volta. E aí eu fui convidado para ir para a Record e não foi para ir a Londres. Tem gente que não sabe disso, vai saber agora. Eu fui convidado para fazer cinema com a transmissão da Olimpíada de Londres, para fazer o 3D no cinema. Era a estreia do 3D no Brasil, das narrações esportivas, na sala do Cinépolis. E aí, com o passar da história, as coisas foram desenrolando, os pilotos foram tão legais, ocorre uma oportunidade, eu recebo um telefonema do Toninho Neves e do Márcio de Castro para dizer, ó, o pessoal aqui mudou de ideia, ao invés de cinema, você vai mesmo para Londres fazer a transmissão da Olimpíada. E aí fui eu embora para Londres, aconteceu desse jeito, eu cheguei em Londres sem ter feito piloto nenhum com os companheiros, eu tinha feito outros, mas não com os companheiros, e eu fui colocado como peça de segurança, né? Então eu ficava ligado em todos os esportes, atento a tudo que acontecia, e isso me proporcionou narrar um sem número de esportes. Bom, no final das contas, para não esticar a história que já está grande, tirando o Maurício Torres, outro companheiro que já nos deixou, meu amigo, meu irmão, eu fui o segundo narrador da Record a fazer mais medalhas, transmitir mais medalhas. Tive a primazia de fazer a prata do Esquiva Falcão no boxe. Se o Esquiva não abraça o japonês, a gente tinha ganho a medalha de ouro, e eu tinha narrado o ouro, o primeiro ouro da história do boxe brasileiro. E o fecho da transmissão, que foi a prova da Yane Marques, pernambucana, só podia ser, né? Pernambucana no pentatlo, que terminou em terceiro com o bronze, foi a última transmissão da Record, fechando a Olimpíada, antes, obviamente, da cerimônia, e quem fez fui eu. Bom, em 2016 vai ter o Rio, Olimpíada que vai acontecer agora, você vai narrar pela Record, e você se firmou em 2015. Qual é que é a sua expectativa para essa Olimpíada? 2015 foi um ano bem legal, apesar de não ter sido olímpico, tá ligado aos esportes olímpicos, porque foi o Pan-Americano de Toronto, que foi muito legal, meu segundo evento pela Record. E agora eu vou para o terceiro. Olha, eu não tenho ideia, eu não sei dizer. Eu estou preparado para muitas emoções. Uma Olimpíada em casa, no Rio de Janeiro, com tudo que cerca a expectativa do esporte brasileiro. Eu acho que vai ser uma cobertura fantástica da Record. A equipe da Record é sensacional. Muitas mudanças aconteceram em função dos companheiros que nos deixaram, mas eu acho que a gente tem tudo para fazer uma excelente cobertura de Jogos Olímpicos. Nós temos concorrência pesada, a concorrência é forte. Nós vamos estar brigando aí com 30, 40 canais, e a Record vai mostrar mais uma vez a sua força, porque ela é realmente uma força, e eu pretendo narrar muitas medalhas. Eu pretendo soltar muito a voz e pretendo me emocionar muito com o que vai acontecer com o Brasil na Olimpíada, e espero o Brasil entre os 10 países do mundo, com certeza, no quadro de medalhas. Eu estou preparado. Eu não queria, né? Como eu falei aquela hora. Lá atrás eu não tinha pensado nisso. Mas agora que é para ser, então vai ser. E vai ser bem feito. Bom, pai, então para completar... Bom, para completar, eu quero convidar você que está assistindo essa produção bem legal para acompanhar a Olimpíada pela Record. A partir do dia 3 de agosto, já com o futebol feminino, a Record vai estar no ar durante todo o dia com todos os companheiros, para quem eu já mando um abraço, agradeço, desejo boa sorte, não vou citar nomes aqui para não ofender ninguém, e eu conto com a sua audiência para a gente poder escrever mais esse capítulo
não só na história do esporte brasileiro, como na história da Record e na minha história pessoal. E daqui a pouco, quando chegar Tóquio 2020, quem sabe a gente vem aqui e grava um outro vídeo. E do ponto de vista familiar, eu queria agradecer ao Otávio Muniz. Como lá começou, como começou o filme, vai terminar agora. Ser entrevistado. E ainda ser entrevistado por Otávio Muniz, e Otávio Muniz sendo meu filho, realmente era uma coisa que eu não acreditava. Não acreditava, agora eu acredito. Boa, obrigado.